Oi, gente, tudo bem? Estou de volta com a graça de Deus para ler mais um livro da Bíblia que nós vamos começar hoje em Esdras. Não sei se vocês lembram, no segundo Crônicas, o povo de Israel, eles pecaram, né? Desobedeceram a Deus, não ouviu o profeta que falou sobre Deus mandou o profeta falar, profetizar, e eles não ouviram. Então, eles foram cativos, né? Foram todos para a Babilônia. E, e já no finalzinho do último capítulo de Crônicas, o Ciro, ele toma a Babilônia, né? Isso com a permissão de Deus, e ele manda o povo voltar para construir novamente, né, o templo, né, e novamente a cidade, para eles voltarem a viver lá, né. Aí nós vamos ler agora para entender direitinho, né. Tá bom? Mas antes, aqui fala, ó, que é uma introdução, tá? Esdra e Neemias foram escritos como um só livro, chamado de Esdras. Jerônimo, que era no quarto século depois de Cristo, traduziu a Bíblia para o latim, assim chamada Vulgata. Dividiu o livro em dois, chamando um de Esdra e o outro de segundo Esdra. Mais tarde, a Bíblia hebraica e a antiga versão grega, a Septuaginta, adotaram a mesma divisão. Hoje os livros são conhecidos como Esdra e Neemias. Então, são dois livros. Mas antes nós vamos orar para começar a leitura. Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para te pedir, Pai, perdão por nossos pecados, pedir ajuda, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja conosco, fale aos nossos corações, Senhor, que nos dê sabedoria, entendimento, para que possamos entender, Pai, a Tua palavra. Ajude-nos, Pai. Fique conosco. Precisamos de Ti o tempo todo, Senhor. Ajude-nos. Peço a Ti que nos dê entendimento, sabedoria, abra nossos olhos e ouvidos espirituais, para que possamos entender tudo o que o Senhor queira falar conosco. Usa, Senhor, a minha boca para falar. Que Teu Espírito Santo use a minha boca para falar. Que não saia nada da minha boca sem a Sua permissão, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, gente, começar, né? Então, nós vamos ler Esdras, capítulo 1, 2 e 3, tá? No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino por escrito e também por meio de leitura em público. Este decreto, eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. E Deus esteja com todos vocês, que são o seu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. O Deus que é adorado em Jerusalém. Os vizinhos devem ajudar todos os israelitas que precisarem de ajuda a fim de voltarem para a sua terra. Devem lhe dar prata e ouro, mantimentos e gado, e também ofertas para apresentarem no templo de Deus em Jerusalém. Você vê que aqui eles ficaram cativos 70 anos.
em Babilônia. Mas eles voltaram, né, pela misericórdia de Deus, né? E deixou eles voltarem para lá. A gente não sabe quantos, mas deve ter voltado alguns que conseguiu, assim, chegou muito novinho lá, mas ficou com 70 anos, né? E muitos nasceram lá, mas mesmo assim o Senhor, através de Ciro, o Senhor vai mandar que eles voltem para a terra e construam novamente o templo, né? Os israelitas voltam para Jerusalém. Então os chefes das famílias das tribos de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas e todas as outras pessoas que haviam sido animadas por Deus, se aprontaram para ir a Jerusalém e construir de novo o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, dando-lhes vasilhas de prata e de ouro, mantimentos, gado, objetos de valor e também ofertas para apresentarem no templo. A palavra do Senhor sempre se cumpre, né? Nós é que não sabemos, né, ouvir direito, né, e prestar atenção e fazer do jeito que o Senhor quer, né? Você vê que, por mais que eles foram avisados, eles pecaram. Aqui Deus tem misericórdia, eles vão voltar de novo. Mas nem por isso eles vão deixar de pecar, né? Vamos continuar a leitura. O rei Ciro entregou as tigelas e taças que Nabucodonosor havia tirado do templo do Senhor em Jerusalém e levado para o templo dos seus deuses. Ciro devolveu os objetos a Mitredate, o tesoureiro, que fez uma lista das coisas e depois entregou tudo a Sesbazar, o governador de Judá. Esta é a lista. 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 outras tigelas, 30 taças de ouro, 410 taças de menor valor e mais 1000 outros objetos. O total dos objetos de ouro e de prata foi de 5.400. Sesbazar levou tudo isso de volta para Jerusalém, quando voltou da Babilônia com os israelitas, que tinham sido levados para lá como prisioneiros. Terminamos o 1. Agora a gente vai para o capítulo 2 de Esdras. Então, os que voltaram da Babilônia. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiro, havia muitos que eram das províncias de Judá. Estes voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Esta é a lista dos grupos de família do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Parós, 2.172 Cefatias, 372 Ará. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Vamos voltar a ler de novo esse texto, esse versículo. Esta é a lista dos grupos de família do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoa de cada grupo. Parós, 2.172.
Cefatias, 372. Ará, 775. Paate-Moabe, isto é, os descendentes de Jesua e de Moabe, 2.812. Elão, 1.254. Zato, 945. Zacai, 760. Bani, 642. Bebai, 623. Asgade, 1.222. Adonicã, 666. Bigvai, 2.056. Adim, 454. Ater, também chamado de Ezequias, 98. Besai, 323. Jora, 112. Assum, 223. Gibar, 995. Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: Belém, 123. Netofa, 56. Anatote, 128. Asmavete, 42. Iriate, Arim, Sefira e Beerote, 743. Ramá e Geba, 621. Miquimás, 122. Betel e Ai, 223. Nebo, 52. Magbis, 156. A outra, Elão, 1.254. Arim, 320. Lode, Adide e Ono, 725. Jericó, 345. Senaá, 3.630. Esta é a lista dos grupos de família de sacerdotes que voltaram do cativeiro, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Jedaías, descendente de Jesua, 973. É muita gente, né? Bastante gente que voltou. Que voltaram, né? Imer, 1.052. Passur, 1.247. Arim, 1.017. Essa é a lista dos grupos de família de levitas que voltaram do cativeiro. Levitas, descendentes de Jesua, e Cademiel, que eram descendentes de Odavias. 74. Músicos, descendentes de Asaf, 128. Porteiros, descendentes de Salum, de Ater, de Talmon, de Acube, de Atita e de Sobai. Ao todo, 139. Esta é a lista dos grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe de cada grupo: Zia, Azufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Acube, Agabe, Talmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazam, Uzá, Passeia, ou Pazéia, Bezai, Asnate, Meunim, Nefissim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Arsa, Barcos, Císera, Temá, Nesias e Atifa. Ponto nome difícil, né? Esta é a lista dos grupos de família de servidores de Salomão que voltaram do cativeiro, sendo indicado
o nome dos chefes de cada grupo: Sotai, Soferete, Peruba, Jaala, Tarcon, Gidel, Cefatias, Atil, Oquered, Azebaim e Ami. O total dos trabalhadores do templo e dos descendentes dos servidores de Salomão era de 392. Havia 652 que eram dos grupos de famílias de Delaías, Tobias e Necoda, e voltaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer. Mas eles não puderam provar que eram israelitas, por raça ou por parentesco. Os grupos de família dos sacerdotes, Abaías, Os e Barzilai, não puderam encontrar registro que provassem de que eram descendentes. O antepassado do grupo de família de Barzilai tinha casado com uma das filhas de Barzilai. Então, o antepassado do grupo de família de Barzilai tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e ficou com o nome do seu sogro. Eles não foram aceitos como sacerdotes porque não puderam provar quem eram os seus antepassados. O governador mandou que não comessem dos alimentos sagrados até que aparecesse um sacerdote que pudesse decidir a questão, usando o Urim e o Tumim. Total dos israelitas que voltaram, 42.360. Os seus escravos e escravas, 7.337. Cantores e cantoras, 200. Cantores e cantoras, 200. Cavalos, 736. Mulas, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns chefes dos grupos de família entregaram ofertas para tornar a construir o templo de Deus no mesmo lugar. Deram para o fundo de construção, de acordo com o que podiam, 514 quilos de ouro, 2.800 quilos de prata e 100 mantos sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e algumas pessoas do povo ficaram morando em Jerusalém ou ali perto. Os músicos, os serventes e os porteiros do templo e os outros israelitas ficaram nas cidades onde os seus antepassados tinham vivido. Agora terminamos o 2, vamos para o 3, o altar e os sacrifícios. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém. Então o sacerdote Josué, filho de Josadaque, companheiros. Vou voltar aqui para entender uma coisinha. O sacerdote Josué, filho de Josadaque, e os seus companheiros. Os outros sacerdotes e também Zorobabel, filho de Salatiel, e os seus parentes construíram o altar do Deus de Israel para oferecer sobre eles os sacrifícios que manda a lei de Moisés, homem de Deus. Mesmo tendo medo da gente daquela região, eles construíram de novo o altar no lugar em que ele estava antes. Então,
começaram a oferecer sacrifícios sobre ele todas as manhãs e todas as tardes. Lembrando que nós não fazemos mais sacrifícios de animais hoje em dia. Por quê? Porque o Senhor Jesus veio e ele foi o sacrifício perfeito, né? Ele morreu na cruz, depois ressuscitou para nos levar. Então nós seguimos o caminho dele para irmos à vida eterna juntinho com ele. Amém. Vamos continuar? Além disso, comemoraram a festa das barracas de acordo com a lei de Moisés, oferecendo cada dia os sacrifícios ordenados para aquele dia. Trouxeram também os sacrifícios que deviam ser completamente queimados diariamente e os que deviam ser apresentados na festa da lua nova e nas outras festas sagradas. E ofereceram também aquilo que traziam por vontade própria. O povo começou a oferecer sacrifícios ao Senhor desde o dia 1º do 7º mês, antes mesmo que o templo do Senhor começasse a ser construído de novo. Nós estamos lendo o Antigo Testamento, estamos já em Esdras, mas temos todos os livros gravados, tá? Desde Gênesis. Tá gravado aí no canal, é só procurar que vocês vão achar, tá? Se alguém quiser começar, né, a ouvir desde o primeiro capítulo de Gênesis, é muito importante. É importante a gente conhecer tudo o que acontecia no Antigo Testamento, para a gente chegar até o Senhor Jesus, né, que veio e depois daí acabou o sacrifício dos animais, né? O templo foi derrubado e até hoje não foi construído, exatamente por isso. Por quê? Os israelitas, eles faziam sacrifício no templo, né? Então, o templo foi derrubado nos anos 70 depois de Cristo, assim como o Senhor profetizou. Aconteceu. E o Senhor, ele foi o sacrifício perfeito. Não precisou mais de sacrifício nenhum. Ele já derramou o sangue dele tão precioso, né? Por nós. Então, vamos lá. Começa a construção do templo. O povo deu dinheiro para pagar os pedreiros e carpinteiros, e deu comida, bebida e azeite para serem mandados às cidades de Tiro e Sidom. Essas coisas foram trocadas por madeiras de cedro que foi trazida por mar do Líbano, até o porto de Jope. Tudo isso foi feito com a permissão de Ciro, rei da Pérsia, e assim no ano seguinte ao da sua volta no 2º mês. E assim, deixa eu voltar aqui, com a permissão de Ciro, rei da Pérsia. E com a permissão, e Ciro fez isso com a permissão de Deus, né? Senão ele não faria, né? E assim, no ano seguinte, ao da sua volta, no 2º mês, os israelitas começaram a construir de novo o templo de Deus, que fica em Jerusalém. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, junto com os seus parentes, os sacerdotes e os levitas, e todos os israelitas que haviam voltado para Jerusalém. Pegaram firme no trabalho. Todos os levitas maiores de 20 anos foram encarregados de dirigir as obras. Josué e os seus filhos e irmãos formaram um grupo junto com Cademiel e os seus filhos, que eram descendentes de Odavias. Esse grupo dirigia os que trabalhavam na construção e era ajudado pelos levitas do grupo de famílias de Enadad. Quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com trombetas nas mãos. Os levitas, descendentes de Asaf, carregaram
carregaram pratos musicais para louvar a Deus, o Senhor, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns cantavam louvores e agradeciam ao Senhor, e os outros respondiam, eles diziam: o Senhor é bom e o amor pelo povo de Israel dura para sempre. É muito amor mesmo, né? Todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de famílias eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choravam alto ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados. Mas os outros que estavam ali gritavam de alegria, e assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto e de longe se ouvia o barulho. Imagina, você está acostumado, né, com o templo, e eles adoravam muito o templo, né? E aí foi destruído. Depois eles vê assim, né, as ruínas, depois começando do nada, né, construir de novo, para eles era uma alegria, né? Então nós terminamos também o 3. Obrigado, meu Deus, por mais essa leitura, Pai. Obrigado por estar conosco, Jesus. Peço ao Senhor que abençoe a todos.